Oi, grupo! Aqui é a Pabili. E hoje eu vou começar esse episódio de uma maneira bem diferente. Porque eu nunca vi um podcast em que o host começasse a introdução do podcast inventando uma história baseada em fatos reais. Então eu pensei, por que não, já que eu sou tão fanfiqueira, né? E já que meu público gosta disso, aparentemente. Então, é isso. Vou inventar a minha história. Polícia Federal, isso é uma brincadeira, tá bom? Pelo amor de Deus, não investiga. Para começar a minha história, eu pensei em modificar os nomes dos personagens para garantir a privacidade de suas identidades. Então, certamente, vocês nem vão desconfiar quem são os meus personagens fictícios. A minha história começa com um magnata chamado Elon Musk, conseguindo construir uma máquina do tempo para o presentear o filho Enzo Musk no Natal. E Enzo Musk utilizou a máquina e, ao invés de voltar a 2018 e salvar o país Brasil, não, preferiu voltar a 400 mil anos atrás para conhecer uma tribo de Neandertais. Chegando lá, ele pensava que seria bem recebido, mas não foi bem assim. Enzo Musk foi perseguido pela tribo, tendo que voltar correndo para a máquina. Acontece que uma jovem de mais ou menos 25, 30 anos, que aqui nós vamos chamar de Lúcia, carinhosamente apelidada de Lucy, foi mais ligeira e entrou na máquina, chegando assim em 24 de dezembro de 2023 na filial do laboratório de Elon Musk no Brasil. Os pesquisadores e cientistas que lá estavam receberam a Lúcia. Mas como já era, minha gente, 8 horas da noite, antes de estudá-la, eles pensaram, não, vamos até o local mais sagrado do laboratório. E não era a porta de saída, esse é o segundo local. O primeiro é a cozinha. Acontece que Lúcia foi atraída pelo cheiro da ceia de Natal dos pesquisadores e mais ligeira que o Elon Musk para ferir algum direito humano, ela se atracou com o pavê, o pudim e a farofa. E um dos pesquisadores, vendo a ceia indo por água abaixo, gritou, não, Lúcia, precisamos esperar até meia-noite. E ela disse, é o quê, galinha? O outro gritou, Lúcia, tem mais gente pra comer, mulher. E ela disse, foda-se. O outro disse, Lúcia, você não pode misturar 2 carboidratos. Você não viu o que a blogueira disse? E aí ela já não respondeu mais nada, né, gente, que tava com a boca cheia demais. Naquele momento, os pesquisadores estavam atônitos ao redor da mesa, apenas olhando aquela cena, enquanto o silêncio ensurdecedor era violado graças ao ASMR de Lúcia, comendo de boca aberta ao som de meu calhambeque Bibi, pois estava passando o especial do rei Roberto Carlos na TV. Bem, gente, essa história é inventada porque certamente não podemos voltar ao tempo, mas é baseada em um fato real. Nós tendemos a reagir igual a Lúcia diante da comida, porque ainda temos os mesmos instintos fisiológicos que os nossos antepassados. Então nós não voltamos ao tempo, mas ainda somos filhas e filhos de um tempo. E que tempo é este? O da escassez com a comida. As nossas pupilas podem ficar maiores, o nosso olfato pode ficar muito mais aguçado e a nossa boca pode produzir saliva pelo simples fato de estarmos no mesmo ambiente que a comida. Então, o nosso cérebro até hoje ainda tem mais capacidade para desencadear a fome do que para cessar a fome. Ou seja, nós somos mais adaptados a comer do que a parar de comer. Isso quer dizer que mesmo aquela blogueira mais moralista que diz assim, ai, comer é para os fracos, ela tem sim pelo menos uns gatilhozinhos hormonais ou emocionais frente a um pratão de comida, tá, bebê? Agora, aqui eu vou me colocar como Pabili, tá, gente? E não como pesquisadora. Eu percebo que em mim não são todos os alimentos que desencadeiam uma resposta Lúcia freestyle vida louca, sabe? Essa urgência em comer. Por exemplo, eu posso ter arroz, feijão, salada, etc. E eu fico de boa na lagoa. Ave Maria, sossegada demais. Mas os alimentos que me fazem ignorar a lógica do tempo e dos espaços são os doces.
Sim, irmãs e irmãos, eu sou a mais fraca das super colônias de formigueiros gigantes do mundo. E aí você me pergunta, Pabili, mas que tipo de doce tu gosta mais? E aí eu te digo que neste aspecto eu me assemelho muito ao Sistema Único de Saúde, o querido SUS. Eu sou universal, integral e equitativa. Foi doce, eu estarei de portas abertas 24 horas. Então eu era muito mais, mas eu ainda sou o tipo de pessoa que não consegue ter muito doce disponível, que eu só penso em acabar com ele, entendeu? Tipo assim, e doce aqui eu vou chamar de alimento ultraprocessado, né? Ou qualquer comida que tenha aí um sabor adocicado. Então, principalmente aqueles que não são muito corriqueiros no meu dia a dia, sabe? Então, se eu tenho, assim, um Charlotte, uma barra de chocolate bem diferentona, que alguém me traz de viagem, por exemplo, um cheesecake na geladeira ou no meu armário, o meu coraçãozinho só fica em paz se eu não tiver mais. É meu jeitinho. Eu quero logo acabar com eles. Então, sabe, assim, já foi mais, mas ainda pega. Vocês têm algum grupo de alimento ou alimento que sempre tem essa urgência em comer? Então, assim, o que é que me ajudou bastante? Eu fiz a retrospectiva da minha vida com o doce, para entender como foi a minha relação com ele. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, assim, minha família nunca foi rica ao ponto de dizer nós trabalhamos duro, enquanto a riqueza era herança de mão de obra escrava. Mas também a gente nunca foi pobre, assim, de faltar o básico. Então, a gente sempre foi pobre premium. Arroz, feijão, a mistura. Mistura a gente chama aqui no Ceará é a proteína, tá? E saladas, assim, né? Nunca faltava. Então, isso sempre foi abundante. Mas os doces, irmãs e irmãos, eles eram escassos, sim. A gente só tinha biscoito, chocolate, iogurte, né? Essas coisas na primeira ou no máximo até a segunda semana depois das compras do mês. E aí eu lembro que era saindo do mercantil, eu e meus irmãos, a gente já ficava igual o cachorro mais fraco da Polícia Federal, rastreando as sacolas de onde estavam os doces, para que ainda no estacionamento do mercantil nós já conseguíssemos acesso ao biscoito ou qualquer coisa que fosse, para que dentro do carro a gente já começasse a comer. Então assim, se minha mãe não bobeasse, não chegava nem em casa, queridas. Era comendo no caminho. E aí, então a gente tinha assim 1 a 2 semanas, né, das guloseimas e depois só nas próximas compras. Então o doce acabava, mas à vontade não. E ainda tinha um agravante que eu não sei se vocês perceberam. Eu falei irmãos no plural. Eu sempre tive muitas pessoas em minha residência. E isso aumentava ainda mais a minha urgência de comer tudo, né? Porque se você mora com muita gente, você sabe. Eu não preciso mais falar nada, você já sentiu aí, eu vi que a sua lágrima, enquanto você estava escorrendo, quer dizer, enquanto você estava lavando a louça, a lágrima pingou. Eu vi isso. Porque eu também sei, eu te sinto, eu te vejo. Então, lá em casa era assim, para dividir uma comida, tinha uma cerimônia com as partes beneficiadas e um juiz arbitrando se a comida tinha milimetricamente os mesmos centímetros. E lá em casa ainda tinha um ditado que era assim: quem guarda com fome, o gato vem e come. Aí aqui eu quero fazer um parêntese. Quem é este felino do sexo masculino que se acha no direito de vir comer uma comida guardada por outro alguém que está com fome? Este gato seriam os juros exorbitantes dos bancos brasileiros? Este gato seria o imposto de renda? Quem é este gato? Filho de uma puta mal educado do caralho, que não respeita o espaço do outro. Quem é este gato? Quem é o dono deste gato? Hein, Luísa Mel? Cadê o seu trabalho? Fica aqui o meu repúdio. Pois bem, aí, né, gente, eu cresci, já podia agora ter acesso contínuo aos doces, porque eu já tinha o meu dinheirinho, eu já sabia, eu já conhecia aquela tensão que era colocar o cartão de débito na maquineta. Mas eu me privava dos doces, por quê? Pela mentalidade da dieta. Eu acreditava que só podia comer doce aos finais de semana, então de segunda a sexta eu me privava e no sábado e domingo era tal qual a cabeça de um ninho conservador, hipócrita. Uma putaria, uma verdadeira putaria. Então, vocês percebam que na minha infância eu queria comer, mas não podia, graças à restrição de compras da minha casa, né? Aquela rotina e tudo.
E na idade adulta, eu queria comer, mas tinha a restrição que eu mesma me auto-impus a mim mesma. Me, myself and I. Imagino minha professora de português aqui. Ela sabia que eu gostava no pleonasmo, eu era chegada já desde criança. Mas enfim, aí com uns 21, 22 anos, mais ou menos, eu comecei a estagiar em um ambulatório de transtornos alimentares. Acho que eu estava no terceiro, ou foi no segundo semestre de nutrição. E aí lá eu dei o nome para este meu destempero. Mentalidade de escassez. E aí, mentalidade de escassez é um termo cunhado por Sandy e Elder, 2 cientistas comportamentais da Universidade de Princeton, para descrever a forma com que nós enxergamos a vida, por um aspecto de falta e não de abundância. Então, é como se as coisas sempre fossem acabar. É como se as coisas sempre fossem inseguras. É como se nós sempre estivéssemos em uma corda bamba, equilibrando muitos pratos e a qualquer momento tudo cai, sabe? E isso fez muito sentido para mim, porque eu movia muito os meus comportamentos para alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas aí, grupo, um dia eu cheguei a um artigo no LinkedIn, que eu não vou ter o link aqui para disponibilizar para vocês, mas eu acho que deve ser fácil achar, que dizia mais ou menos assim: a mentalidade de escassez é socialmente produzida e mantida para mulheres. E puta que pariu, sim, aquele momento para mim foi similar ao momento canônico mundial em que um jovem chamado Jay-Z ligou para uma jovem chamada Beyoncé e disse: diz Beyoncé, mulher, ei, bora gravar um clipe nós dois, tu só de shortinho e eu de terno e gravata? E ela disse: e aí, Jayzinho, macho, tu acha que isso presta? E ele disse: bora testar. Pronto, a partir dali o mundo não foi mais o mesmo, não foi que nem o meu mundo. Eu entendi com muita clareza que o mundo é feito por nós, mas não para nós. Nós é que temos escassez de empregos que garantem uma ascendência social. Nós é que temos escassez de tempo para dedicação exclusiva a uma única atividade. Porque se você é mulher, você sabe do que eu tô falando. Você sabe a roleta mental que a gente tem que fazer para saber o que a gente vai negligenciar naquela semana. Se é a família, se é o trabalho, se é a nossa saúde. Porque nós não damos conta de tudo. Nós é que somos sociabilizadas para competirmos umas com as outras por um relacionamento. Gente, a gente cresceu assistindo um único homem movimentando a economia local de uma cidade para fazer uma festa em que todas as mulheres seriam convidadas, mas só uma seria escolhida pelo fedido. A Cinderela era presa pela madrasta para a concorrência, né, ser diminuída. A pobre da Branca de Neve, envenenada porque só podia ter uma mulher mais bonita. Então, tudo isso vai, né, fomentando aí uma mentalidade de escassez importante. E o contos de fadas da vida moderna, onde a mentalidade de escassez é melhor utilizada, chama-se cultura da dieta. São as mulheres que precisam lutar arduamente e diariamente para não perderem ou retornarem ao privilégio de um corpo magro. Se uma mulher perde o corpo magro, ela perde boa parte dos privilégios sociais que regem a sua vida. Mas se um homem perde o corpo magro, o que é que acontece? Pouca coisa, ou quase nada, né? A cultura da dieta, ela utiliza muito bem da mentalidade de escassez para fazer a gente crer que um corpo é igual a uma massinha, instável. Qualquer comida mais calórica, pronto, te tira o corpo padrão. Então, você precisa ficar lutando diariamente para garantir que seu corpo não vai mudar. Olha, gente, até hoje eu sinto uma raiva, sabe? Olha, uma raiva tão grande que eu tenho vontade de censurado pelo jurídico. Então, como eu tava nesse ambulatório de transtornos alimentares, comecei a ver, né? Nossa, transtorno alimentar mais prevalente em mulheres. Comecei a chegar no feminismo. E aí eu comecei a estudar mais profundamente, né? O feminismo e a nutrição. E comecei a ver o quanto a alimentação é uma questão de gênero. Por muitos aspectos, tá, gente? Aqui eu vou puxar um único viés, que é o quanto os alimentos são socialmente produzidos para os gêneros. Por exemplo, você não vai ver a propaganda de uma mulher preparando um churrasco, pingando gordura com a cerveja na mão, assim, completamente vestida, né? Você pode até ver, mas a mulher vai estar de biquíni. Mas você também não vai ver a propaganda de um homem comendo chocolate
com a caixa em formato de coração, aquela cena assim bem erótica, ele colocando na boca. Você não vai ver isso. Essas diferenças, elas se dão pelo biológico? Será que esse gosto ele é diferente realmente? Será que as mulheres gostam menos de cerveja? Pergunte a Maiara e Maraísa. Será que os homens não gostam de doce tanto assim? Pois fique sabendo que não só gostam, como há alguns séculos atrás, em um período da história, o doce era um alimento exclusivo dos machos. O açúcar ele começou a ser produzido no século V na Índia. Então era muito difícil produzir e transportar. Logo, o açúcar naquela época era tal qual um post de vendedor de produto de emagrecimento falando a verdade. Ou seja, muito raro. E por isso ele se tornou um símbolo da elite masculina, representando a proeza masculina econômica nas Américas. Então, só os machos podiam se fechar em um quartinho e comer um doce de mamão. Então, era assim, ei, mas vem aqui em casa mais tarde para tu comer um pouquinho de doce de goiaba. Era assim. E aí, com as navegações e o uso de mão de escrava a rodo, o açúcar começou a ser popularizado, né? E a partir disso, o doce se transforma em outra instituição. Com a desvalorização econômica, o doce passou a se tornar uma característica associada à feminilidade. E como era preciso vender esse excedente de açúcar, ele deixou de ser direcionado ao desejo da elite e passou a ser direcionado à classe trabalhadora. E tu achando, minha irmã, que chegar de um dia cansada do trabalho, ai, só queria um docinho, é falta de autocontrole. É uma falha tua, minha irmã. Isso é mais antigo que andar pra frente. Então, eu vou dar um exemplo só do chocolate. A primeira propaganda de chocolate dos Estados Unidos foi em 1830. Na frente tem uma mulher quase pornograficamente para a época se deliciando com o chocolate. Então ali já começa a se incutir um desejo para mulheres e chocolate. E a partir dali o marketing de chocolate tendia a dois padrões. O primeiro associava mulheres, sexualidade e chocolate, e o segundo associava mulheres satisfazendo seus maridos e filhos através de gotículas de chocolate. Então, o primeiro padrão, ele atravessou gerações. Existem centenas de comerciais de chocolate norte-americanos e brasileiros que são protagonizados por mulheres comendo um chocolate em formato fálico, lambendo os lábios, com expressões bem erotizadas, né, comendo e gemendo. Esse tipo de propaganda com alimento começou com o chocolate. Tem gente, que é uma propaganda de 1976, nos Estados Unidos, que a mulher come o chocolate e fica molhada. E aí eu fico pensando pensamentos, né, assim, o que passou na cabeça, mas tudo bem. E aí, um dos publicitários, assim, mais importantes do ramo dos chocolates e dos doces, chama David Trout, ele produziu centenas desses comerciais. E ele diz que a ideia das propagandas sempre foi retratar as mulheres sentindo, abre aspas, prazer egoísta, fecha aspas, que sempre deviam fazer referência a um orgasmo. Então, minhas irmãs, bateu aquele estresse? Não vá procurar por um chocolate chamado sensação, ou um garoto, ou uma serenata de amor. Vá procurar um lugar seguro e meta-lhe uma siririca. Olhe, uma descarga de prazer gratuita só vai lhe fazer bem para a saúde, não tem contraindicação, tá bom? Confia em mim, eu tenho um local de fala, tá bom? Então, como o chocolate era associado a mulheres e sexualidade, eles atraíam também os homens, já que o chocolate era irrecusável para as mulheres. E presentear uma mulher era uma maneira de ter acesso a ela romântico e sexual. Se você procurar no YouTube por propaganda de chocolates dos anos 80 e 90, você vai ver do que eu tô falando. Gente, tem uma propaganda que é assim, um homem oferecendo uma caixa de chocolate para uma mulher, aí o narrador diz, ele está pedindo que ela o perdoe. Aí o outro entrega uma caixa de chocolate para a mulher e diz assim, o que ele está pedindo eu não posso falar, porque as crianças assistem.
Gente, passava em TV aberta. Tem muitas outras que é assim, como, né? Tem uma de 1995 do Chocolate Garoto, que com certeza dá pra fazer um checklist do Código Penal. Porque tem uns meninos assim entre os 10 e 15 anos, são crianças, brechando mulher tomando banho, olhando por baixo da saia das mulheres, um agarra a mulher pra beijar. Então assim, é um checklist do assédio sexual. E ao final da propaganda, um homem fala assim: bombons garoto. Estes bombons ainda vão ajudar você a realizar os seus sonhos, meu garoto. Tive que engolir aqui porque me deu ânsia. Então, muitos desses comerciais eram com crianças e adolescentes, cheios de uma energia sexual, que precisava ser contida com chocolate. E o chocolate podia fazer essa energia extravasar. Então, a gente percebe que a gente tem uma mudança, né? Hoje em dia não é mais corriqueiro isso. As propagandas, elas mudaram esse teor sexual, mas agora elas focam na saudabilidade. Então, se você checar as propagandas de doces, né, chocolates, enfim, elas ainda vão ter, em sua maioria, mulheres e crianças, mas agora usufruindo de um prazer mais culpado ou cheio de autoindulgência pela saúde e não mais pelo sexo. Pois muito que bem, se antes o açúcar era um privilégio da elite, hoje não comer açúcar é que é o privilégio. Conseguir ter dinheiro suficiente para não estar na mira dos ultraprocessados é um privilégio. Por exemplo, em 2024, a Nestlé foi denunciada por adicionar açúcar aos produtos feitos para crianças a partir dos 6 meses, apenas em países pobres da Ásia, África e América Latina. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que o mesmo produto, mundialmente produzido, eles só adicionam açúcar nos que são direcionados aos países pobres e não aos países ricos. As adolescentes negras são 84% mais expostas a propagandas de alimentos ricos em açúcar. O consumo de alimentos ultraprocessados, como doces, por exemplo, é altamente associado ao comportamento alimentar emocional. E qual gênero tem uma correlação fortíssima com este comportamento? Sim, mulheres. Qual gênero aparece em todo o filme Comendo as Emoções? Quem não lembra, gente, daquela cena icônica da Bridget Jones, que passava na sessão da tarde, né, na Globo, canal aberto pro Brasil inteiro, às 4 horas da tarde, enquanto a criança estava esperando ansiosamente para poder sair para brincar na rua depois de ter feito exercício? Não digo que sou eu, mas tudo bem. E assistia aquilo e via aquela mulher comendo as emoções, engolindo tudo em 15 potes de sorvete. Mas aí você pode me dizer, Pabili, mas as emoções evocam vontade de comer mesmo. E eu te digo, sim. Mas mesmo a forma com que nós aprendemos a lidar com as emoções e a comida são culturais, minha gente. A gente consegue observar isso nos estudos científicos que avaliam a aculturação. A forma de se relacionar com a comida é diferente, por exemplo, entre as mulheres da cultura ocidental e da oriental, por exemplo. Por exemplo, tem um estudo que ele avaliou como jovens adultos de diferentes culturas ao redor do mundo se autorregulam com a comida frente a emoções negativas e positivas. As emoções negativas são a tristeza, a vergonha e a irritação, e as emoções positivas são a alegria e felicidade. Pois bem, os jovens finlandeses, quando estão tristes, com vergonha ou irritados, eles tendem a se sociabilizarem e a preferirem refeições que não estão no cotidiano. E no artigo eles chamam de refeições luxuosas. Então é tipo assim, amiga, comer o meu bolo que tava na geladeira, tô muito triste. Chama a galera aí pra gente reunir pelo menos uns 30 amigos e comer uns escargots na tua casa com aquele vinho do teu pai de 1873. E quando os jovens finlandeses estão felizes ou gratos, eles preferem comer sozinhos comidas do cotidiano. Então é tipo assim, ai, meu podcast está entre os mais ouvidos do Brasil, sem eu precisar me vender pra ninguém. Vou comemorar, deixa eu bater aqui um pratão de arroz com feijão sozinha aqui em casa. Entenderam? Já os paquistaneses, com emoções positivas ou negativas, eles preferem sociabilizar e comerem comidas do cotidiano. Então, com certeza esse estudo é controlado por
classe e gênero, tá? Mas eu só trouxe para vocês perceberem as diferenças. E eu pergunto, e as brasileiras? Na verdade, a única coisa que passa pela minha cabeça é pensar na pobre da jovem imigrante finlandesa que chegará ao Brasil. Tu já pensou, minha irmã, o trabalho que esta mulher vai ter para reunir todas as bestes para comer comidas luxuosas toda vez que ela ficar triste, envergonhada ou irritada? Mulher, no Brasil, mulher, nunca mais esta criatura vai conhecer o prazer que é desfrutar uma refeição sozinha. Isso tudo, minha gente, é para dizer que os alimentos que não satisfazem as nossas necessidades vitais básicas, eles são produzidos e enfiados em diferentes goelas por um marketing agressivo, desleal, para fazer com que a gente acredite que sim, eles são vitais e básicos. Então, um batalhão de físicos, químicos, engenheiros, neurocientistas, psicólogos, profissionais de marketing trabalham arduamente neste momento para entender como você pode comer o segundo chocolate da caixa. Essa galera estuda a arquitetura da boca para entender como extrair o sabor, o som e até para entender a força adequada da mordida, para garantir que você não pare de comer. Porque geralmente os alimentos ultraprocessados eles são adicionados de sal, gordura e açúcar para criar esse sabor intenso, né? E assim que eles entram na boca, eles precisam ser misturados, mas precisam que essa mistura de sabor se desintensifique. Por quê? Para que você engula, sem que você permaneça mastigando muitas vezes. Porque se você mastigar muitas vezes, você vai se sentir saciada. Experimenta mastigar um biscoito recheado 50 vezes. Não tem como, entendeu? Não tem como. Então, quando esse sabor some, o cérebro também se engana, pensando que as calorias desapareceram. E aí você está apta a continuar comendo mais. Tudo isso, irmãs e irmãos, para enganar a saciedade. A saciedade é a maior vilã da indústria de alimentos. A saciedade, a plenitude, a abundância, que é o contrário de quê? Escassez. Escassez, isso mesmo. Quem falou escassez acertou. E quem não falou também não tem problema. Porque aqui não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Aqui a gente sabe de coisas diferentes. Tá feliz, Paulo Freire? Além disso, gente, a mordida, por exemplo, que você dá no biscoito ou em algum desses alimentos ultraprocessados, ele tem que fazer um crack, que precisa ser amplificado através dos ossos da sua mandíbula, que são conectados aos seus ouvidos. E ouvir este crack enquanto você morde dá uma sensação de prazer. Dá, eu sei que dá em mim também. As cores nos atraem, o formato do que estamos comendo nos atrai. Então, por exemplo, colocar um doce, um chocolate, sei lá, qualquer coisa, redondinha na boca e sentir ele desmanchar é associado a conforto e segurança. Já, por exemplo, colocar um chocolate pontiagudo ou quadrado não traz o mesmo conforto. Vocês podem perceber isso. Então, às vezes eu penso assim, nunca foi descontrole frente à comida. Sempre foi um filho da puta que estudou as bases biopsicocomportamentais da alimentação e se vendeu para a indústria de alimentos. É óbvio que a nossa mentalidade de escassez vai ser ativada com produtos que nos dão sensação de escassez e que culturalmente ainda são proibidos. Então é o casamento perfeito. Nós temos uma indústria filha da puta, uma regulamentação que está sempre precisando ser defendida e ainda temos a multifatorialidade dos transtornos alimentares. Então, claramente, um pode influenciar o outro e aumentar ainda mais o sofrimento de quem tem problema com a comida. E se este é o seu caso, por favor, você não está sozinha. Receba aqui o meu abraço digital. Ande, venha. Se você possui algum transtorno alimentar ou algum sofrimento relacionado à comida, se você se identificou com alguma coisa do que eu falei nesse episódio, busque por atendimento especializado. Eu não realizo atendimentos no momento, mas eu posso te auxiliar a encontrar algum profissional bacana que pode te ajudar nesse processo. Pode falar comigo lá pelo Instagram através do @NutriDesconstruída. E, gente, como eu disse, eu ainda tenho alguns momentos em que eu me pego pensando em destruir a guloseima que está na geladeira. Mas, nestes momentos, eu lembro que eles querem me aniquilar. Brincadeira, assim, mas nem tanto.
Nesse momento, o que é que eu faço? Eu uso alguns exercícios, né? O primeiro de raciocinar que amanhã eu ainda vou poder comer essa guloseima. Que pensar nessa lógica escassa é um padrão disfuncional e eu checo sempre esses pensamentos e a realidade, né? Eu também penso que se eu me dedicar exclusivamente à pesquisa no Brasil, ou seja, eu vou passar aperto, mas os ultraprocessados estão em seus dias de ouro. Então, a tendência é que eles fiquem cada dia mais fáceis e acessíveis. Então, a gente não precisa ter medo que o doce vai acabar, infelizmente. Help. Rindo de nervoso. Eu também lembro dessa história, gente, aí eu fico puta mesmo. E assim, eu sempre escolho comprar ingredientes e fazer os meus docinhos em casa. E quando eu consigo, eu opto por matérias-primas que vêm da agricultura familiar. Então, açúcar, chocolate, o doce da fruta, tudo isso é possível comprar vindo da agricultura familiar de forma mais justa, tanto para as pessoas quanto para o planeta, né? Então, óbvio que o meu comportamento não vai mudar o mundo, mas eu tenho certeza que para mudar o mundo é preciso adotar o meu comportamento. Então, além disso, o consumo de ultraprocessado também é associado a uma caralhada de comorbidade. Então, longe de mim fazer discurso terrorista aqui, mas a gente precisa conhecer a história das coisas para não achar que as coisas são naturais, sabe? As coisas possuem uma razão de ser e tem sempre uma razão política e econômica em que alguém está sendo prejudicado. Neste caso, muito provavelmente nós estamos, tá? Antes de eu ir, eu quero deixar um beijo aqui, digital, virtual, para Kátia, Cristina, Stephanie e Meire, que acertaram mais ou menos aí, né, o tema deste episódio lá no canal do Insta. Foram fanfiqueiras e aqui as fanfiqueiras vencem, tá? Bom, eu espero ter te feito uma boa companhia. Um beijo, grupo!